Boa noite. Fez bastante calor onde você estava hoje? Acho que fez em todo lugar. Era esperada uma chuva, não choveu, mas parece que ia para chover há alguns dias aí, mas não saímos bem do inverno, nós já estamos vivendo alguns dias de verão. Aliás, as 4 estações não conseguimos mais vivê-las separadas uma das outras. E talvez isso seja um dos sinais da volta do teu Salvador, de Jesus Cristo. Amém? Amém. O ambiente, o clima, o mundo hoje já não consegue mais definir a questão da temperatura. E Jesus, quando tudo isso e outras coisas acontecerem, vai retornar. Bom estarmos na casa de Deus mais um domingo. E nesse domingo estamos estudando ou estudaremos mais uma das 7 igrejas, das 7 cartas, cidades de Apocalipse 2 e 3. Já estudamos algumas e nesse vamos estudar mais uma. E essa é uma carta muito interessante. O título: Tiatira, tradição versus Bíblia. Nesse período nós vamos ver no estudo dessa noite o quão o paganismo penetrou nas fileiras do cristianismo. E talvez você olhe para o passado e veja como aconteceu. E talvez seja melhor nós olharmos para o presente e cuidarmos para não cometermos os erros do passado. Vamos ao texto dessa noite, Apocalipse capítulo 2, versinho 18 em diante. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. A maior carta em número de versículos das 7 é que nós vamos estudar hoje à noite. São 11 versos da carta a Tiatira. E talvez você se pergunte, então a mensagem para a igreja de Tiatira é a mais importante? Eu digo para você que não. Não há como definirmos qual mensagem é mais importante, qual igreja é mais importante. O que dá para nós definirmos é que a última carta, a última igreja, essa sim, do início ao fim, tem a ver com você e comigo. As outras têm um momento profético e tem uma aplicação espiritual ao nosso tempo. A última carta, a última igreja, essa é o momento profético nosso e a aplicação espiritual também é nossa. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 18. A minha Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que assim mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próspero de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais em Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira, irmãos, na nossa sequência, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. A quarta carta. Essa parte hoje chama-se Turquia. A Europa Oriental, Turquia, onde se localiza as 7 cartas da igreja. Pode passar já, por favor? Aqui nós temos algumas ruínas do mercado comercial de Tiatira. Tiatira possuía um mercado comercial, não era famoso. Aliás, a cidade de Tiatira era uma cidade não tão expressiva como as outras cidades que nós já estudamos e que ainda vamos estudar. Talvez fosse das 7 cidades a menos conhecida. Não possuía fama, não tinha nada, exceto um detalhe que já falaremos. O restante era uma cidade normal, de pessoas comuns. O Império Romano não dava muito destaque, muita oportunidade à cidade de Tiatira. Possuía um mercado, aqui nós temos as ruínas. Aliás, nós temos algumas ruínas bem semelhantes, aqui em alguns pedaços de colunas. E essas colunas aqui foram originadas na cidade de Corinto. São consideradas colunas um estilo coríntio dentro de uma arquitetura grega. Então eles copiaram e tinham praticamente as colunas dessa forma aqui. Não apenas eles copiaram, mas hoje você vê essas colunas aqui também, e é um estilo coríntio, como da igreja e de outros pavimentos da igreja de Tiatira. Nós temos ainda essa pedra que é muito conhecida por arqueólogos, uma pedra que tenta expressar aqui um candelabro. Ela é talhada em outra pedra com outros objetos. Temos ainda uma pedra nesse complexo de ruínas, uma pedra que tem uma escrita egípcia. É a única vez que nós encontramos em toda a história a palavra Tiatira dessa cidade, exceto na Bíblia. Nós temos ali uma escrita egípcia, e nessa escrita nós temos ali a palavra Tiatira. A certeza que alguns arqueólogos precisavam para dizer que realmente existiu uma cidade de Tiatira, pois a Bíblia deixa bem claro, mas eles queriam algo mais. E essa pedra egípcia, assim, com a escrita egípcia, fez essa colocação. No próximo slide aqui nós temos as ruínas. Todas as ruínas se concentram praticamente em uma única praça da cidade hoje chamada Aquisa ou Aquisar. Uma cidade não muito grande, já vamos ver um pouco das fotos da cidade, mas as ruínas se localizam apenas em uma praça dentro dessa cidade aqui. Nós temos um grande detalhe em Tiatira. Se ela não era famosa pelo centro comercial, pelos santuários aos deuses pagãos, se não possuía fama em algum esporte, teatro, ela tinha a púrpura. Aliás, você encontra no livro de Atos, capítulo 16, uma mulher convertida por intermédio do apóstolo Paulo, e essa mulher era da cidade de Tiatira, mas ela estava na cidade de Filipos. Filipos é a cidade daquela carta do apóstolo Paulo, Filipenses. Essa mulher estava lá, o nome dela, Lídia. Lídia estava na cidade de Filipos e Paulo estava passando nas suas viagens e lá conhece Lídia. Lídia estava fazendo o que em Filipos? Lídia era uma das comerciantes da tal da púrpura. Existiam algumas formas de colorir as roupas daquela época. E a cor mais famosa e mais cara era a púrpura. Existiam praticamente 2 formas de colorir. Uma era através da planta, da flor bonita, e a outra era através de moluscos, que eram recolhidos, e esses também promoviam a cor da púrpura. Para vocês terem uma ideia, como a roupa colorida com a cor púrpura era muito cara, uma peça de roupa, a peça naquela época era toda vestimenta, custava mais ou menos
7 a 8 anos de trabalho. Só para você ter uma ideia do preço de uma roupa produzida e confeccionada e colorida com a púrpura. E essa mulher Lídia, que estava em Filipos, era uma comerciante dessas roupas. E você analisa os valores, você já automaticamente tem certeza, Lídia era uma pessoa muito rica. E ali ela conheceu por Paulo um tal Jesus e aceitou esse Jesus sem pensar na sua riqueza, no que ela possuía, no que ela tinha, simplesmente ela aceita. Depois, quem sabe na sua casa você abre lá em Atos 16, você vai conhecer um pouquinho da história de Lídia, Tiatira e o que ela fazia. A púrpura então era o que dava destaque. Aqui nós temos alguns tanques. Esses tanques aqui obviamente eram passados, feitos e ainda continuam hoje em algumas cidades do Oriente. Algumas cidades continuam tingindo as roupas dessa forma aqui. Principalmente no Oriente e no Norte da África, continua tingindo roupas daquele jeito. Aqui temos uma foto da cidade. A cidade de Aquisa tem aí praticamente a metade da população de Cascavel hoje. Não é uma cidade tão grande. E em meio de tantas praças aqui nós temos a praça com as ruínas da antiga cidade de Tiatira. Preservaram apenas uma praça com as ruínas. Alguns arqueólogos dizem que começaram a recolher e colocaram o entulho, como às vezes a gente faz, num local, e ficou ali, e hoje há uma lei, não pode mais se tocar nas ruínas da cidade de Tiatira, que está em apenas uma praça. Nós temos um contexto, antes porém, a palavra Tuatira no grego significa sacrifício, e o período profético dessa igreja, dessa carta, é 538 depois de Cristo até 1517. É o maior período também que nós temos das 7 igrejas, das 7 cartas, profeticamente, é a carta de Tiatira. Ela abrange praticamente 1000 anos. Praticamente 1000 anos. E o contexto dessa carta, dessa igreja, é este. Representa o período do século 6 ao século 15, o início do século 16. É o período que na história nós chamamos de Idade ou História Medieval ou Idade Média. Esse é o período que abrange profeticamente a igreja, a carta de Tiatira. Esses 1000 anos. As igrejas se paganizaram e as tradições foram colocadas em lugar da palavra de Deus. Na carta anterior, no domingo passado, nós estudamos que o paganismo estava entrando na igreja. E agora na igreja de Tiatira nós vemos que o paganismo entrou e não passou, entrou e ficou. E a gente vai ver quanto o paganismo adentrou no cristianismo e quanto hoje nós temos herdado do paganismo que entrou no cristianismo. O elogio à igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. A igreja de Tiatira é uma igreja que fazia. A igreja de Tiatira entendeu aquele versinho que sem obras a fé é o quê? Morta. Ela entendia perfeitamente esse verso. Por isso ela tinha obras, serviço, mas ela tinha também amor e fé e perseverança. Era uma igreja que fazia, que tinha amor, que tinha fé, mas a dificuldade da igreja de Tiatira era separar o certo do errado. Ela não conseguia separar o paganismo do cristianismo. E como nós vemos aqui, na reprovação, mais uma vez se utiliza de um personagem do Antigo Testamento. Como já estudamos em uma das cartas, o personagem Balaão. Nesse caso nós temos aqui essa mulher Jezabel. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você lembra um pouquinho da história de Jezabel? Jezabel era a esposa do rei Acabe.
Jezabel nasceu e foi criada num mundo onde tinha-se muitos deuses e onde se adorava esses deuses de muitas formas, algumas formas bem diferentes do que o verdadeiro Deus gostaria. E essa mulher agora, simplesmente casada com Acabe, começa a influenciar o seu esposo. E o seu esposo, como rei, não apenas ele é influenciado, mas toda a nação de Israel é influenciada. E você conhece a história. Jezabel agora promove um adultério espiritual no povo de Deus do Velho Testamento. E o povo de Deus simplesmente começa a se prostituir espiritualmente. Deixa Deus e começa a procurar outros deuses. E quando Jesus fala para João escrever essa carta e colocar o nome dessa mulher aqui, era para que a igreja de Tiatira fosse para o Velho Testamento e relembrasse a história, para que eles abrissem os olhos, porque nós, igreja de Tiatira, estamos caminhando nos passos que Jezabel ensinou. Para você ter uma ideia, irmãos, nesse período de mais ou menos 1000 anos, o paganismo entrou na igreja. Foi nesses 1000 anos que começou a se adorar, a se cultuar anjos. Foi nesse período que começou a se adorar e cultuar seres humanos, onde por algum motivo começaram a ser canonizados, a serem chamados de santos. E agora você começa a adorar santos por intermédio de imagens, estátuas. Isso não no mundo pagão, mas isso dentro do cristianismo. É nesse período que começa a vender indulgências. Ou seja, eu quero um dia morar no céu. E para eu morar no céu, a Bíblia diz que eu preciso ser salvo. E a salvação é pela graça mediante a fé. E as obras é depois. Mas as indulgências dentro do cristianismo diziam: você tem que ter fé sim, você vai ser salvo sim, mas você precisa participar financeiramente. Em outras palavras, você tinha que comprar um pedacinho do céu. O paganismo entra na história do cristianismo. O paganismo entra na história da igreja cristã. Agora, nesse momento, desses 1000 anos, começa-se a criar algumas doutrinas. É nesse período que surge uma doutrina que era muito comum aos povos antigos. Os povos antigos, quando a pessoa morresse, eles pensavam: não acabou. A pessoa morre, mas ela vai para outro lugar, ela vai para outro ambiente, ela vai evoluir, vai continuar. Era uma doutrina dos povos pagãos. E agora essa doutrina entra na história da igreja cristã. E hoje você conhece essa doutrina chamada purgatório. Foi mais ou menos nesse período de 1000 anos que começa agora a ser introduzido alguns livros que não eram e não faziam parte do plano de Deus na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus possui 66 livros. E nesse período profético agora começa a se introduzir, além dos 66, mais 7 livros. E é por isso que hoje você, em qualquer lugar do mundo, você vai ter 2 Bíblias. A Bíblia com 66 livros e outra Bíblia com 7 livros a mais. Em qualquer lugar do mundo. E você pergunta: mas por quê? Foi nesse período. Foi nesse período que agora a doutrina desses 7 livros foram introduzidos na Bíblia. Porque eles não tinham base, não tinham como afirmar essas doutrinas segundo a visão deles, não a Bíblia. E eles precisavam de outros livros que falassem alguma coisa. E esses outros livros foram acoplados à Bíblia. E é por isso que hoje a maior edição, não a maior edição, mas talvez a maior edição denominacional seja essa que produz a Bíblia com 7 livros apócrifos a mais. E esses livros, irmãos, eles não condizem com todo o contexto da Bíblia. Eles têm algumas coisas que fazem parte de todo o contexto, mas a maioria desses livros trazem outras afirmações que contradizem
os outros livros da Bíblia. E é por isso que esses 7 livros não estavam no plano de Deus. E não foi colocado na Bíblia no primeiro momento, quando ela foi organizada. Mas no período profético da igreja de Tiatira, de 538 a 1517, 1518, a igreja adulterou espiritualmente. E a igreja agora pega esses livros e coloca na Bíblia. Para você ter uma ideia, irmãos, esse período profético da igreja de Tiatira, o quanto ela adulterou, o quanto ela se prostituiu espiritualmente, alguns historiadores, alguns autores e alguns livros da época dizem que o cristianismo batizou o paganismo. É por isso que muitas pessoas por aí, de tanto estudarem, não conseguem olhar para a Bíblia, para Deus e entender. Porque num momento da história da igreja cristã, alguns adulteraram todo o plano de Deus e pegaram aquilo que era pagão e trouxeram para dentro da igreja. E a partir de hoje, não é mais pagão, é cristão. Começaram a misturar. É nesse período que surge a questão de doutrinas tão longe da Bíblia e ao mesmo tempo tão perto da igreja. A igreja de Tiatira profeticamente vivia essa dificuldade. A igreja de Tiatira lá, a cidade, a igreja, vivia essa dificuldade do profano e do sagrado. Ela não conseguia separar. Ela olhava da porta para fora e via algumas práticas pagãs e ela pensava, não tem nenhum problema, é tão bonito, é só a gente pegar e trazer para dentro da igreja, e ao invés de falar o nome do Deus pagão, a gente fala o nome do Deus verdadeiro. E isso começou a ser introduzido, e isso começou a fazer parte do ritual, começou a fazer parte do culto da igreja de Tiatira. O profano junto com o santo, o paganismo, o mundanismo misturado com o cristianismo. E hoje ainda continua. A recompensa dessa igreja: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Dar-lhe ainda a estrela da manhã. O título Estrela da Manhã se refere a nada mais e nada menos que a própria pessoa de Jesus. Os vencedores da igreja de Tiatira, porque na história da igreja, nesses 1000 anos, por mais que o paganismo entrou no cristianismo, sempre houve pessoas, homens e mulheres, jovens, que permaneceram firmes, fiéis, e não deixaram o paganismo entrar, não na igreja, mas na igreja do coração deles. Homens e mulheres que são chamados às vezes de valdenses, que levavam porções da Bíblia para vender de uma forma oculta, porque naquela época a igreja abriu as portas de uma forma e o paganismo entrou, que era proibido as casas, os lares, as famílias, as pessoas de lerem a Bíblia. A leitura da Bíblia só podia acontecer nos grandes templos, catedrais e igrejas. Eu não posso ler a minha Bíblia em casa. Eu não posso abrir a minha Bíblia para compartilhar a fé e animar a minha fé com a minha família. A Bíblia era só lida nas catedrais, nos grandes templos. O paganismo entrou na igreja. Satanás viu que não conseguia perseguir. A história da igreja nos diz: quanto mais ele procurava exterminar todos aqueles que proclamavam Jesus, mais pessoas aceitavam a Jesus. Então agora Satanás muda todo o seu plano. A estratégia agora não era mais destruir, a estratégia era entrar e modificar, adulterar o cristianismo.
É por isso que hoje a segunda maior denominação religiosa cristã do mundo promove o paganismo vestido por um cristianismo falso. E é por isso que muitas pessoas não conseguem entender Bíblia e Deus, porque eles promovem um cristianismo que, no fundo, nada mais e nada menos do que o próprio paganismo. Como evitar o paganismo hoje? Hoje, como igreja, nós temos muitas ideias, muitos pensamentos, e quando falo agora igreja, eu quero falar de todas as igrejas cristãs, que segundo alguns são mais de 3.200 no mundo, fora outras e outras que podem aparecer todos os dias. Como evitar o paganismo de entrar na igreja? A igreja que se diz cristã e coloca um ringue para pessoas lutarem no meio do salão da igreja. E os jovens sentam ali, primeiro assistem lutas, e depois começam a cantar e começam a louvar. Igrejas que estão abrindo espaço ao paganismo. Existem igrejas cristãs no Brasil que simplesmente fazem uma festa misturada com culto. E a pessoa que está ali, ela entende pouco do que passou, mas foi uma grande festa, foi uma grande emoção, foi uma grande alegria, que ela pensa: cultuei a Deus, adorei a Deus, louvei o nome de Deus. Igrejas que abrem ao paganismo, ritmos e mais ritmos musicais, que são pagãos, mas agora se muda a letra, muda-se a letra. E alguns têm a capacidade de dizer que Deus me revelou essa letra, Deus me revelou essa música, e cantam músicas de carnaval, de festas mundanas, que dizem que é de Deus. É o paganismo que entra hoje na igreja cristã. E agora eu falo de igreja cristã com o nome dessa que você está nessa noite. Como você, como igreja, porque você é a igreja, eu sou a igreja, como nós poderemos evitar o paganismo, o mundanismo de entrar na minha igreja, do meu coração? Só existe uma forma, só existe uma maneira, irmãos. E essa forma, essa maneira é através da Bíblia. O paganismo só entrou porque era assim, profeticamente falando, na história da igreja, o momento onde ele entraria. Era uma profecia, e a gente não vai relembrar todos os versos, mas Daniel coloca e teria que acontecer. Mas a igreja e muitas pessoas, como igreja, abriram espaço para o paganismo. Sabe por quê? Porque não tinham a Bíblia aberta e não conseguiam ler, meditar e refletir na mensagem da Bíblia. E quando você não se baseia nas suas doutrinas, quando você não pega as crenças que a palavra de Deus assim revela e coloca na igreja do teu coração, irmão e irmã, mais cedo ou mais tarde o paganismo, o mundanismo vai querer entrar na sua vida. E algumas pessoas não apenas abrem a porta do coração para entrar, mas agora deixam entrar esse mundanismo, esse paganismo, e começam a olhar para a igreja e dizer que é a igreja que se tornou pagã. Porque deixam de pegar as crenças, deixam de pegar as doutrinas da palavra de Deus, deixam de aceitar o que a Bíblia assim coloca. E essas pessoas agora se levantam, se rebelam contra a própria igreja e saem por aí dizendo: a igreja agora se tornou pagã, a igreja se tornou isso, a igreja, tudo porque não deixam a própria Bíblia se revelar, tudo porque pegam as doutrinas da palavra de Deus e querem ajustar. E talvez você conheça algumas pessoas assim, pessoas que pegam o paganismo e colocam no coração, tiram a igreja de Deus e colocam para fora. É por isso que você e eu, irmão, é por isso que você e eu, irmão, nós precisamos ter bem claras as doutrinas e as crenças na Bíblia,
para que o paganismo não entre na igreja do seu e do meu coração hoje. Você sabe quais são as crenças? Você sabe quais são as doutrinas que nós encontramos na palavra de Deus? Você sabe quais são a base da tua crença, da tua fé em Deus e nesta igreja? O paganismo está lá fora, o mundanismo está lá fora, e eles querem entrar na igreja do teu coração. Eles querem fazer uma mistura na igreja do teu coração. E se você e eu não tivermos essas crenças, essas doutrinas, ele vai entrar. Mas se você e eu tivermos, ele não vai entrar. Pois a palavra de Deus não deixa o paganismo entrar. Reflitamos nas crenças e doutrinas da palavra de Deus. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela alma e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde e do viver. Nós cremos no juízo que virá nos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a solução, só em Cristo há poder. Nós cremos nisso Deus, mas também queremos ver o dia do Senhor, o santo sábado de graça. Nós cremos na oração do retorno de Jesus. Nós cremos que nos mortos ressuscitarão. E para sempre com Jesus vamos viver. E o mesmo que a terra se repõe em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atingem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos de Jesus, nós cremos que entre vamos ver nosso Senhor, e todos os olhos com Jesus, Quando entendemos as crenças da palavra de Deus, o paganismo não entra na igreja do teu coração. Eu quero convidar você a ficar em pé. Vamos terminar com uma oração a Deus, para que a igreja não abra as portas, não abra as janelas para o paganismo entrar.
Senhor eterno que está nas alturas, mas também habita em nosso meio, em nosso coração. Nessa noite nós estudamos mais uma carta, mais uma igreja de Apocalipse 2. A igreja de Tiatira. Uma igreja que tinha amor, que tinha fé, que tinha serviço, que tinha obras, mas tinha uma dificuldade de separar o cristianismo do paganismo. Estudamos que no período profético de mais ou menos 1000 anos, o paganismo adentra na história do cristianismo e começa a fazer mudanças, começa a adulterar, começa a radicalizar aquilo que era tão simples e tão fácil do ser humano aceitar, porque estava claro, de acordo com a tua Bíblia. Nós queremos, como igreja hoje, nós queremos rogar que o Santo Espírito venha mais uma vez tocar o nosso coração, abrir a nossa mente, os nossos olhos, para nós voltarmos a atenção para o livro santo, a Bíblia Sagrada, para nós extrairmos as crenças e doutrinas que temos ali, pois são estas que não vão permitir que o paganismo entre na igreja do meu coração. Nós te louvamos, Senhor, porque esta igreja, desde o seu início, continua tendo como regra de fé a Bíblia Sagrada. Nós te rogamos porque esta igreja milita hoje, mas nós temos a certeza que um dia esta vai triunfar. E nós queremos não apenas o nome dessa igreja, mas eu, que sou a igreja, cada filho teu que está aqui nessa noite, que é a igreja, também quer triunfar com ela. Que o paganismo, por mais força que tenha, nunca adentre as portas da tua igreja. Leva-nos em paz, que os seus anjos nos acompanhem, não apenas ao sairmos do teu templo, mas em todos os momentos no decorrer dessa semana. É isso que nós pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.